Olá, boa tarde a todos e todas. Uma satisfação aqui no dia 14 de dezembro de 2021, no nosso encontro do Laboratório de Narrativas Históricas, nós recebermos hoje, né, especialmente aqui hoje, uma participação muito querida, que é o Daniel Pinha Silva, né, que escreveu um artigo junto com o Matheus Pereira, né, intitulado Sérgio Moro Negacionista, Operação Lava Jato, Transparência Atualista e Negação da Política, né, recentemente publicado na RBH, nossa revista mais importante da área de história. Né, para quem ainda não está muito familiarizado com o trabalho do Daniel Pinha, ele fez, né, uma graduação em História na UERJ, do Rio de Janeiro, e o seu mestrado e o doutorado junto à PUC do Rio. Né? Ele é professor, né, associado já de História do Brasil, da UERJ, né, e tem aí uma larga experiência também em História do Tempo Presente. Tá? Então, Daniel, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco hoje no laboratório, né, e a gente poder aí escutar um pouco dessa elaboração e dessa interpretação que vocês fizeram nesse artigo tão interessante. Tá? Então, passo para ti a palavra, cara, seja muitíssimo bem-vindo. Agradeço, João. Agradeço a você em particular, mas a iniciativa do laboratório como um todo. Eu e Matheus, quando a gente preparou esse artigo, a gente já imaginou uma possibilidade de circulação, de conversas, de debate sobre o tema, já que é um tema que tem mobilizado bastante, né, as redes sociais, opinião pública de um modo geral, e tem também mobilizado cada vez mais a nossa comunidade acadêmica. É um tema que, desde o ano passado, ou até antes, né, desde o início da pandemia, tem sido bastante frequentado por nós, não só da área de história, mas de ciência política, ciências humanas de um modo geral. Então, a gente posso falar também pelo Matheus. Aliás, queria pedir desculpas a vocês, né? O Matheus está fora do Brasil agora, está fazendo um pós-doc, e exatamente hoje ele teve uma atividade do pós-doc, mais ou menos nesse horário, mas ele gostou bastante da iniciativa, né? A gente preparou o texto pensando nisso mesmo, né? Para abrir o debate com os alunos de graduação, com os colegas, com os alunos de pós-graduação, porque o desafio do tempo presente, ou de investir em temas ligados ao tempo presente, é sempre esse, né? de imaginar formas de intervenção da pesquisa, né? Formas de intervenção do nosso campo da história no debate da hora, no calor da hora. Né? Então, a gente coloca o nosso texto à disposição, né? A gente conversa muito sobre isso, eu e Matheus, sempre como uma forma de pensar metodologia, ou pensar como se escreve sobre esses eventos contemporâneos, que têm sido cada vez mais contemporâneos, né? Ou pelo menos nós sentimos essa experiência como se eles fossem mais próximos ainda, né? Quer dizer, eu vou falar disso já. Mas o ponto é enaltecer a iniciativa do laboratório, falar que é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, e ainda mais sabendo que essa interlocução é com os alunos também da graduação, um público que pode vir a querer pesquisar sobre história do tempo presente, sobre o mundo contemporâneo. Né? E o tema do texto, ele envolve, tem uma natureza política também. Né? Acho que tem não uma vontade de intervenção na crônica. Tanto eu quanto o Matheus, a gente já escreveu em sites, em jornais da imprensa alternativa e até em jornais maiores, né? Mas a gente sabe o quanto que um tema como esse ele desperta a atenção do público mais amplo, então a gente acha que a gente tem sempre que ter em mente essa dupla imersão, né? Dentro da história e fora da história. Tá? O que eu trouxe para vocês, para essa conversa, que eu estou entendendo como uma conversa, quer dizer, é mostrar um pouco o caminho de investigação, que é algo que nos... quer dizer, que faz com que eu e Matheus possamos nos encontrar, é o caminho do nosso encontro,
o caminho entre eu e Mateus. E então, como a ideia do texto surgiu, e aí com isso a gente fala de algumas coisas que não estão lá, né? Eu acho que a conversa com o autor é sempre interessante para pensar essa parte extratextual, né? Mas, para além disso, destacar alguns pontos que estão presentes no texto também e que podem abrir caminhos para futuras reflexões, né? Enfim, caminhos tanto para o debate, para vocês perguntarem, tirarem dúvidas ou coisas do gênero, e também para futuras reflexões, nisso que a gente está chamando aí de história imediata, né? É uma história... Esse é um termo que o Mateus tem usado bastante, né? Quer dizer, a gente já conhece há algum tempo uma abordagem da história do tempo presente, que é a história dos eventos contemporâneos ao tempo de enunciação do texto, é o evento contemporâneo ao momento em que o historiador enuncia o evento, e aí a gente pode considerar aí o contemporâneo pelo tempo aí de uns 20, 30 anos, né, que corresponde aí ao momento de enunciação. A gente poderia fazer essa discussão em torno do Laboratório de Estudos de História do Tempo Presente, não é? da Escola dos Anales, enfim, a gente acabou não entrando muito nesse mérito, né, no nosso artigo, de situar no âmbito da história do tempo presente, mas a gente imagina que o nosso texto se situe no âmbito da história do tempo presente, que é o nosso presente, é o presente do leitor e é o presente do autor, dos autores do texto. Então, nós, como autores e leitores, a gente compartilha de determinados eventos, né? A gente compartilha da mesma experiência. E agora, com um ritmo acelerado dos acontecimentos contemporâneos, se a gente considerar que a crônica política, os eventos, ele conhecem narrativas instantâneas, quase, a partir das redes sociais, a partir da internet de um modo geral, mas em particular das redes sociais, para além, não é, dos acontecimentos narrados pela grande imprensa, que é um ponto que a gente investe no texto aqui também, nessa relação entre rede social e grande imprensa. Quer dizer, para além disso, a gente considera que é do imediato que trata essa experiência acelerada. Uma sensação compartilhada pelos autores, pelos historiadores, no nosso caso, historiadores, né? E também pelo público que lê, de que existe uma velocidade cada vez maior no ritmo dos acontecimentos políticos. Mas é uma sensação de aceleração compartilhada por quem acompanha a vida política pela internet, pelas redes sociais. Né? De que existe uma movimentação diária, uma agitação narrativa diária, e que se renova, na minha opinião, particularmente, essa renovação contínua nos desafia, nós, historiadores, e, ao mesmo tempo, é um pouco prejudicial. Né? Acho que, de um lado, a gente tem que refletir sobre ela, mas imaginar qual é o lugar da história em meio a esse volume de informações, né? Ou a esse tempo acelerado, ou aquilo que o Mateus e o Valdeir Lopes de Araújo têm chamado de atualismo. Né? Então, essa história imediata, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, né? De que a gente está tratando, não de algo mais amplo em torno da história do tempo presente, mas para tentar dialogar e refletir sobre essa história imediata contada por esses meios alternativos que são múltiplos, que são direcionados de diversas formas. Não é? A gente trata as redes sociais como veículos privados também, né, de divulgação de notícias e informações, que canalizam de diversas maneiras determinados padrões, né, mas que é objeto para a nossa reflexão. Né? Então, a gente está imerso a essa avalanche e, ao mesmo tempo, a gente quer refletir sobre ela. Né? Então, eu situo aí já num segundo momento, né? Quer dizer, desse imediato que estamos tratando, que é um imediato de outra natureza, que é um tempo presente de outra natureza em relação aos tempos presentes, por exemplo, do início dos anos 2000. Né? O tempo presente do início dos anos 2000 seria
tratado de uma outra forma, a partir de um outro ritmo. Né? Bom, é uma experiência do tempo marcada pelo atualismo. Não é? A gente compra essa hipótese, inclusive porque um dos autores, o Matheus, tem publicado, junto com o Valdeir Lopes de Araújo, experimentado, na verdade, né, cara? Assim, acho que é um grande laboratório para eles também pensar aí a experiência do atualismo, que é um passo adiante do presentismo. Né? Eles negociam, teoricamente, com o Hartog, com o Gumbrecht, de pensar a experiência do amplo tempo presente, né? Como uma forma contemporânea dessas sociedades conectadas, né? De experimentar o tempo, e a gente não está falando só dos historiadores ou da comunidade acadêmica, mas da comunidade em geral, para além da comunidade de leitores, né, para de ouvintes também, para aqueles que experimentam o tempo de modo geral, marcada por esse ritmo veloz dos acontecimentos que são narrados praticamente em tempo real, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, que para além deles serem narrados dessa forma, eles conhecem aí uma substituição muito rápida. Então, é um enfrentamento de um problema antigo para nós da história, né? De como se pensa a passagem do tempo, a relação entre passado, presente e futuro, ou tradição e modernidade, antigos. Quer dizer, e o que sobra? Eu acho que o que sobra diante dessa passagem do tempo? Porque na experiência atualista, o risco que a gente tem é de não produzir acúmulo nenhum. Né? É o risco de imaginar que no tempo de uma timeline, eu gosto sempre de dar esse exemplo na graduação, no tempo de uma timeline, né, mexendo assim com o dedo, né, o que sobra, o que se preserva daí? Já que o presente substitui o passado num ritmo alucinante. Tá? E aí a gente pode dar os exemplos do próprio Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro foi juiz federal, foi ministro do governo Bolsonaro, né? E a experiência dele como ministro do governo Bolsonaro parece muito distante. Né? Toda aquela polêmica, vamos usar o termo polêmica, né? Em torno da demissão do Sérgio Moro, que foi em abril de 2020. Pela contagem cronológica que a gente está acostumado, parece que é muito próximo. Né? A gente está em dezembro de 2021. Mas pelo volume de acontecimentos que foram narrados posteriormente, de abril de 2020 a hoje, né, dezembro de 2020, parece que já faz muito tempo que houve aquela polêmica que o Bolsonaro estava ameaçado, né, no cargo, porque ele teria possivelmente utilizado a Polícia Federal ao seu bel prazer. Né? E aí o Moro denuncia o Bolsonaro em abril de 2020, diz que tem uma prova de um vídeo. Quer dizer, falar isso para vocês de maneira rápida já faz vocês retomarem aquele contexto que a essa altura do campeonato parece cada vez mais distante. Né? Então, vejam, é dessa experiência do tempo que a gente está falando. Né? E aí, a gente... Quer dizer, é desse ritmo atualista, alucinante, que nos faz imaginar que abril de 2020 já faz muito tempo, mas que, na verdade, de acordo com eles, com o Valdeir e com o Matheus, né, isso é muito resultado dessa experiência atualista que é ansiosa por mais acontecimentos ditados por esse ritmo da atualização do computador e das redes sociais, do computador, da internet e das redes sociais de modo geral. O consumidor de rede social, não só o consumidor de política das redes sociais, mas o consumidor das redes sociais, ele espera encontrar algum tipo de novidade a cada dia que ele acessa, ou a cada minuto que ele acessa, né, a quantidade de horas. Aliás, saiu recentemente uma pesquisa que eu podia até ter trazido para vocês, do tempo que o brasileiro gasta, né, com as redes sociais, imaginando sempre que vai ter ali uma novidade para ser contada. Né? E aí, a cada acesso que ele faz, ele espera uma novidade, e isso também está, né, relacionado ao ritmo da vida moderna, né, dessa dupla relação entre solidão e ansiedade. Né? Eu recomendo muito que vocês leiam os textos do Matheus e do Valdeir
a esse respeito, né? Está referenciado lá em torno dessa hipótese atualista, porque eu acho que ela responde muito dessas demandas contemporâneas por um tempo, como se ele pudesse sempre apresentar alguma novidade, e aí com isso ele sempre aponta vazios, né? Quando, enfim, parece que tem muitos dias que podem não acontecer nada, né? Mas coincidência ou não, a vida política brasileira, ela é marcada por um ritmo alucinante também de transformações, de modificações, porque ela é ativada, a nossa vida política atual, por uma figura que é politicamente construída no atualismo, né? No caso é o Jair Bolsonaro, né? O presidente da República, ele movimenta as redes sociais, ele agita esse cotidiano o tempo inteiro, e ele constrói narrativas que são provisórias, narrativas provisórias ditadas por esse ritmo alucinante das redes sociais, né? Quer dizer, não vou nem falar tanto do Bolsonaro, porque ele é um tema lateral no caso desse texto, né? Mas que ele sabe, quer dizer, ele cresce como potencial presidente da República, ele sai da margem ao centro, né? Da margem do sistema político, de um sistema político que tem contas a prestar com o passado da ditadura militar, né? E aí o Bolsonaro é essa presença de um passado que não foi inteiramente superado pela redemocratização, né? E que tinha lá, né, 500 mil votos, 300, né, 100, 200, 300 e 500 mil votos. Né? Ele foi eleito com 500 mil votos na última eleição para deputado federal no Rio de Janeiro. Tinha um nicho, né, um grupo muito fechado em torno dele, e ele respondia como parlamentar a esse grupo, né? Mas a passagem dele de deputado federal para presidente da República, ou candidato a presidente, foi possível por ele dominar essa comunicação política no ritmo atualista, né? Por ele ativar o tempo inteiro, ativar de maneira negativa, não só pelas fake news e pelo negacionismo, mas ativar por essa superação do presente pelo passado. Superação do presente pelo passado o tempo inteiro, né? De determinar uma agenda e, ao mesmo tempo, desviar, né? Então, o Bolsonaro ele é uma figura que, coincidentemente ou não, enfim, está na presidência agora e consegue ativar esse atualismo e nos faz entender o que a gente está falando, né? Eu diria da pior maneira possível, né? Pena que a gente está experimentando também, né? Seria um ótimo objeto de análise se a gente não fosse governado por ele, né? Seria super interessante, né? Enfim, então, eu fecho, então, quer dizer, é uma abordagem teórica ancorada nessa perspectiva do atualismo, tá? E a gente não aceita o atualismo, né? A gente é desafiado pelo atualismo, né? Por outro lado, dialogando com a referência do negacionismo, né? Porque a gente publicou esse artigo num dossiê da Revista Brasileira de História, da ANPU, né? E que a proposta do dossiê era reunir artigos sobre negacionismo. Mas aí eu e o Matheus, a gente já vinha conversando muito, né? Quer dizer, a gente tem uma história do conceito de negacionismo que remete ao contexto da segunda metade do século XX, em torno já devem ter debatido isso em algum momento, né? Das experiências, da narração das experiências do Holocausto, da negação, da diferença entre revisionismo e negacionismo, né? Mas existe, contemporaneamente, né, a gente faz a referência ao artigo do Alexandre Avelar e Patrícia Valim. Eles são um artigo importante para nós, publicado na revista Cult, né? Está lá no nosso texto, que é de pensar uma experiência mais alargada do negacionismo. Quer dizer, é um negacionismo que está na relação com a história, com as experiências da história, com a ditadura militar e a escravidão, notadamente, no caso brasileiro, tá? São temas sensíveis de ativação de projetos políticos, né? Tanto em relação ao autoritarismo da ditadura ou a persistência do racismo, né? Mas, quer dizer, para além disso, né, é o negacionismo ambiental,
né? E é o negacionismo científico que foi experimentado de maneira mais radical durante a pandemia. Mas, para além dessa mobilização, entre aspas, tradicional, né, do negacionismo, grosso modo, né, é a negação da história por meio da... Ou melhor, não é só da história, não é do referente, né, negação da experiência, de algum tipo de experiência compartilhada e que possa ser verificada. Por isso que desafia tanto a nós da história, porque a gente está o tempo inteiro lidando com isso, né? Essa não é uma novidade para a gente, falar de prova, não é? De como você chega a determinadas conclusões que partem da premissa nossa da história de que são verdadeiras, né? A verdade em história já é um tema que está sendo tratado aí com muita força, na verdade, do século XIX, do século XX para o XXI, né? O debate em torno do giro linguístico, né? De que a experiência não pode ser narrada em sua completude pela narrativa. Não existe uma... Quer dizer, entre narrar e experimentar existe um intervalo enorme aí, né? Tem linguagem, tem narrativa, todo o debate aí em torno do giro linguístico do rádio. Estou falando rápido disso, que eu quero chegar no Brasil, né? Desculpa. Enfim, e que o negacionismo contemporâneo ele se investe um pouco desse mecanismo, não é, de que nenhuma verdade é construída a priori, né? Ela é objeto de uma narrativa, né? Entretanto, a diferença do negacionismo contemporâneo é prescindir de qualquer tipo de referência, de ponto de vista referencial, né? É a aposta na total separação entre o modo como é contado e algum tipo de experiência concreta, né? E aí, ampliando o conceito de negacionismo para a experiência, por exemplo, do negacionismo ambiental, né? Negar que existe problemas climáticos, negar que existe queimada na Amazônia, né? É imaginar que essa modalidade contemporânea de negacionismo ela é um projeto político, né? Ela é um projeto político que ancora esses governos antidemocráticos contemporâneos. Ela é uma âncora fundamental para os governos antidemocráticos contemporâneos, para além do caso do Bolsonaro, né? Donald Trump, Hungria, Turquia, enfim, várias outras experiências, Ucrânia, do mundo contemporâneo. E aí a gente está usando o termo antidemocrático, mas podia falar neofascista, ou com valores impregnados por um neofascismo, enfim. Então, o negacionismo é um projeto político. O negacionismo é entendido nesse sentido como um projeto político que é parte desse programa maior de rompimento de um certo consenso rompimento de um certo consenso pós-guerra em torno de alguns valores da cidadania, dos direitos humanos, né, que foram constituídos aí paulatinamente na segunda metade do século XX. Né? Então, é desse tipo de negacionismo que nós estamos falando. Né? E aí o Alexandre Avelar e a Patrícia Valim, que eram os organizadores, inclusive, desse dossiê, eles avançam, né, eles montam o ponto deles, né, a relação com a política de extermínio, o conceito do Akin Bembe, né, e do Foucault sobre a vulnerabilidade do corpo negro em torno dessa agenda de decidir pela vida e pela morte, poder de decisão, né, da vida e da morte. E aí o negacionismo político faria parte desse projeto, né? Enfim. Então, é em torno desse negacionismo político que a gente pensaria mais especificamente negacionismo político para a crise democrática brasileira, né? Quer dizer, a crise democrática brasileira que conhece com Bolsonaro
o ápice, né? A gente está entendendo assim que com o Bolsonaro ela é o... E a gente ainda não sabe qual é o pior, né? Qual é o poço mais fundo, mas a gente entende a crise num processo de crise das instituições democráticas, né? Crise do judiciário, crise das Forças Armadas, crise do Poder Executivo, do Legislativo, da Força dos Governadores, e que a pandemia experimentou de maneira muito grave, muito fundamental, mas que desde antes, e aí desde um processo que se inicia, que ganha muita força com a Operação Lava Jato, né? Então, quer dizer, o caminho até agora foi o seguinte: tempo presente, história imediata, atualismo, negacionismo, como parte desse projeto contemporâneo antidemocrático, né? Até a gente chegar na Operação Lava Jato, né? Que aí já seria uma terceira camada do problema, né? Quer dizer, a gente está falando aí primeiro de problemas de natureza teórica e agora a gente vai chegar no nosso ponto mesmo. Operação Lava Jato no caso brasileiro, né? Quer dizer, e aí a gente está fazendo a pergunta: Sérgio Moro negacionista? A pergunta. Entendendo o negacionismo nesses termos e entendendo o atualismo como ponto de fundo, né? Quer dizer, e aí um primeiro ponto importante de destacar é que a gente ressalta a passagem da ideia de Operação Lava Jato, que a gente estudou, né? É uma operação que é constituída pelo Ministério Público, né? Por diferentes segmentos do Poder Judiciário, né? Polícia Federal, Ministério Público, e é uma força-tarefa, né? Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, né? Juízes de primeira instância, né? Que tinham um determinado objetivo investigativo em 2014, que é de desbaratar possíveis esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras, né? E que a gente está considerando que, com o ritmo dos acontecimentos, não é, ela foi se constituindo também num projeto político, em que a força-tarefa que envolvia a investigação, e aí a investigação, não a comprovação de hipóteses iniciais, ela se conformaria com o ritmo dos acontecimentos numa narrativa que a gente está chamando aqui de narrativa lavajatista, que ela já ganha autonomia em relação à operação jurídica, a operação de natureza jurídica, não é? Por quê? Porque ela encontraria, não é, nesse projeto lavajatista a possibilidade de redenção ou a possibilidade de construir um projeto nacional que é forte agora em torno do combate à corrupção. Esse projeto dessa época, ele foi, a gente pode circunscrever a 2013, né, junho de 2013, como um momento fundamental de colocar a agenda da corrupção, né, em pauta, colocar a pauta da corrupção, mas é algo que retoma aí, né, desde a segunda metade do século XX, reflexões sobre na verdade, a gente podia voltar até os anos 20, né? Eu até falei isso com o Matheus, a gente podia voltar aos anos 20, pensar ali o tenentismo, né, as manifestações em torno do tenentismo na crise da Primeira República, né, da necessidade de colocar a corrupção como o problema fundamental brasileiro, do sistema político, né? E é legal pensar com o tenentismo, porque eu fico pensando, está fora do texto, a gente conversou muito sobre isso, porque o tenentismo também percebia uma solução fora da Constituição, né? Uma unidade externa, fora, capaz de salvar, né, a democracia com mecanismos antidemocráticos. Salvar a democracia com mecanismos antidemocráticos. Retomar, no caso do tenentismo, princípios da proclamação da República, de uma unidade, de um ente externo capaz de
de solucionar a corrupção, no caso da Primeira República, do voto secreto, né, da inexistência do voto secreto, da corrupção dos costumes políticos, de um modo geral. Essa é uma agenda que está posta pelos tenentes nos anos 20 e que o Vargas, né, nos anos 30, retoma dizendo que o problema era a democracia, grosso modo, né? Ou o problema é aquela democracia da Primeira República, né? Com Vargas, eu acho que fica bem evidente. E aí ele está um outro tipo de soberania que não é ancorada no voto, nem no pluripartidarismo, né? Uma soberania ancorada na imagem direta, né? Da associação direta entre o líder e o povo, né? E aí é uma agenda que ganha muito mais força na década de 1950. Isso aí não está no texto, né? Mas a gente acabou... O texto tem aquele limite de palavras, né? Mas é com essa tradição que a gente está tratando, né? Quando a experiência democrática, 45 a 64, né? Terceira República, enfim, né? Ela agora já conta com algo que a gente pode chamar de democracia de massas, que concentra os votos nas grandes cidades, em torno das classes médias. Aí tem todo o impulso de industrialização que faz com que a classe média se distinga de uma forma diferente, porque consegue consumir outro tipo de produto, e começa a encontrar nos jornais da década de 1950 formas de expressar, né, esse sentido de classe média. E aí o presidente, né, os governantes, não só o presidente, né, mas os governantes de modo geral, nesse contexto, começam a responder a essas demandas das classes médias urbanas, que também eram as demandas da década de 20, né, mas que ganham mais força ainda no contexto democrático de 45 a 64, porque conseguem expressar mais os projetos políticos por meio do voto. Então, assim, na década de 50, exemplos mais clássicos, né? A candidatura do Jânio Quadros, foi eleito falando em combate à corrupção, né? E aí aquele lema, varre, varre, vassourinha, né? Varre, varre, a bandalheira, né? E a própria experiência do golpe de 64 também, né? O golpe de 64 também fala que vai atacar a corrupção, né? Quer dizer, vejam, a gente está falando de uma cultura política que atravessa a história republicana brasileira e conhece uma nova fase com a Operação Lava Jato, ou melhor, a passagem da Operação Lava Jato para a narrativa lavajatista. Na medida em que a narrativa lavajatista conta com um espectro judiciário, propriamente, mas ela passa a contar, sobretudo, com esse ritmo de acontecimentos narrados numa experiência atualista. A Operação Lava Jato, ela vira uma narrativa de salvação nacional capaz de conter a corrupção no Brasil, né? Então, não se trata apenas de imaginar o combate àquela corrupção praticada no interior da Petrobras, né? Se trata de imaginar a redenção nacional, né? A partir de um projeto revolucionário, né? A gente vai usar o termo aí do Christian Lynch, né? Tem lá no final do texto, tem um texto que é muito, muito interessante de ler, tem um link lá para vocês lerem, do Christian Lynch, que eles falam desse propósito revolucionário que envolve o lavajatismo, né? E que só foi possível se tornar lavajatismo quando a grande imprensa, e aí não são os meios de comunicação alternativos das redes sociais, mas sim a grande imprensa, que a gente chama de grande imprensa, vamos falar aí, Globo, Folha, Estadão, que ganham aí uma outra dimensão com o contexto de internet também, no sentido de produzir um outro tipo de padronização comunicativa, né? Porque esses jornais, quando eles são impressos, não é, eles acabam circulando mais nos seus locais de divulgação imediatos, né? O Globo no Rio, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo em São Paulo, né? Que é claro que aqui no Rio a gente tem Folha de São Paulo impressa, né? Mas não é com o mesmo volume, a mesma tiragem. Então, de algum modo, a passagem dessa grande mídia para o ambiente digital, né? Ela também possibilita algum grau de comunicação nacional, que, na verdade, até hoje é um grande problema, né? Porque o leitor que está no Ceará não necessariamente se identifica com as notícias que estão sendo tratadas ou chamadas de Brasil, né? Aliás, é um giro muito interessante hoje, né, que a gente tem visto na historiografia, eu acho ótimo, né?
de não considerar o que acontece no Rio de Janeiro como expressão nacional, o que acontece em São Paulo como expressão nacional, é regionalizar cada um dos lugares, né? É tirar esse estatuto das grandes cidades, né? Mas, grosso modo, a comunicação feita por esses jornais, né? E também o sistema de comunicação, de modo geral, TV, sobretudo, a gente pode chamar aí de uma comunicação mais tradicional, digamos assim, ela ancora a Operação Lava Jato e transforma ela em narrativa lavajatista. Não seria possível essa passagem não fosse a atuação desses grandes meios, né? Não só porque o vocabulário jurídico é um vocabulário de especialista. O vocabulário jurídico é um vocabulário de especialista, né? Mas é porque eles precisavam, e aí o próprio Sérgio Moro fala isso, já vou chegar no Sérgio Moro, né? Eles precisavam, como eles estavam investigando políticos, eles precisavam desse apoio constante da opinião pública, né? E eles buscavam esse apoio. Quer dizer, então não era suficiente a sentença. Era fundamental a sentença e a transformação da sentença em notícia. Essa é uma passagem fundamental. Era fundamental que na fila do supermercado se estivesse falando da Operação Lava Jato. Tem. E quem faz essa mediação, grosso modo, é a grande imprensa, que buscava desde 2013, quando ela toma de assalto as manifestações de 2013, né? Eu até tenho um texto sobre as manifestações de 2013, de junho de 2013, né? Tem um primeiro momento marcado pelo passe livre, né? Pelo direito à cidade, pela agenda aí contra a Copa do Mundo, os grandes eventos esportivos, mas aí depois a grande imprensa ela assume a agenda de junho de 2013, trazendo de volta a questão da corrupção, né? As ruas de 2013 ganham legitimidade quando elas assumem a agenda anticorrupção, com a aprovação da PEC 237, quando eles falam de dar mais autonomia ao Ministério Público, né? Então, assim, convergia, né? Havia uma convergência entre isso que a gente pode chamar, alguns já têm chamado de populismo judicial, por parte. Porque o judiciário, não é? Quer dizer, no caso brasileiro, isso está muito em voga, aliás, desde semana passada, desde muito, né? Essa história imediata, né? Do caso do André Mendonça, por exemplo, né? O caso do André Mendonça, o pastor André Mendonça, que é o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 28 anos. 28 anos. Né? Ele, quer dizer, aquele vídeo, né, que saiu dele comemorando com a primeira-dama e tal. Quer dizer, de acordo com a Constituição, né, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem voto, né? Ele não tem voto popular, no caso brasileiro, né? Mas, quer dizer, por quê? Porque ele é considerado não só o Supremo, como o Ministério Público, como a voz, não é? Ou eles trazem no seu âmago a autoridade do especialista, que não pode ser medido pela voz popular. Eles podem fazer justiça pelo conhecimento técnico que eles possuem, né? Então, em alguns momentos, fazer justiça é ir contra a corrente de opinião corrente, né? O que a gente pode chamar agora de populismo judicial, né? E aí os exemplos que a gente dá no texto, né, do Sérgio Moro e do Luiz Roberto Barroso, é quando eles entendem que as decisões judiciais podem passar por algum crivo da opinião pública, né? Eu ia falar por um crivo popular, mas não é um crivo popular, é um crivo da opinião pública, que no caso brasileiro é uma opinião pública privada, né? Porque, quer dizer, tem uma certa medida das redes sociais, desses termômetros, mas por vezes tem, né, a necessidade das empresas de comunicação apresentarem suas agendas, né? Então, quer dizer, existe uma convergência, né, entre uma certa narrativa
da necessidade de atacar o problema da corrupção, pensando aí a história republicana brasileira, né? E um momento pós-junho de 2013 em que se identificou, né, no combate à corrupção, primeiramente, uma forma de pressionar o governo PT, né? De pressionar o governo PT, de tirar essa estabilidade do governo PT, mas depois se transformou no mecanismo de derrubar o governo PT, né? E as decisões judiciais que constitucionalmente, né, tanto o Ministério Público quanto o Supremo Tribunal Federal, eles não devem considerar as vozes das ruas, né? Por meio dessa narrativa lavajatista, ela considera, né, as vozes das ruas e ela considera essa opinião pública que é divulgada por essas empresas privadas de comunicação. E isso acaba sendo um grave problema para a democracia, né? Um gravíssimo problema para a democracia, porque, quer dizer, é aquela história, né? Se o juiz faz o papel de partido, né, a gente pode chegar no André Mendonça. Que você, quer dizer, o André Mendonça é o ápice desse problema inaugurado com o Sérgio Moro, se a gente pensar bem. Porque é quando você imagina que o STF... Quer dizer, a gente já tem o parlamento, que é o conjunto da pluralidade partidária. O Bolsonaro está tratando o STF como parlamento. Ele vai falar assim, vou indicar alguém do partido dos evangélicos. Terrivelmente evangélico. Se ele não anunciasse isso, mas para o Bolsonaro é sempre importante anunciar e realizar. Ele simplesmente podia colocar o pastor André Mendonça e não anunciar. Mas ele promete e cumpre para a base dele. Essa é a novidade. Entende? Né? Ele prometeu e cumpriu. E aquilo que o André Mendonça vai realizar nos próximos 20 anos pode ser resultado dessa promessa. E que agora pode indicar agora um outro tipo de movimentação para indicação no Supremo Tribunal Federal, né? Porque o André Mendonça ele pode se direcionar em determinadas decisões para uma base política, fazer política radical, como fazem os parlamentares, como fazia o Bolsonaro no parlamento quando ele era deputado dos militares, dos policiais, né? Enfim, então fechando parênteses, né? Mas esse foi um risco que foi assumido por esse lavajatismo, né? Eu acho que esse é um risco que foi assumido pelo lavajatismo quando ele se propôs a fazer a passagem de ser uma mera operação jurídica para se transformar num projeto político com pretensão revolucionária de sanar os problemas nacionais e o problema fundamental que é, segundo eles, o combate à corrupção, né? E a figura do Sérgio Moro, ela é uma figura fundamental para isso, né? Primeiro porque, e aí a gente volta ao texto escrito pelo Sérgio Moro em 2004. Ele tem um papel fundamental para a gente. Ele está referenciado lá, né? Considerações sobre a Operação Mãos Limpas. A gente parte desse texto, considerações sobre a Operação Mãos Limpas, que foi publicado, que o Sérgio Moro ele tem uma vida acadêmica. Ele tinha mais, né, antes de entrar para a política. Antes de entrar para a política, né? Que não é agora que ele entra para a política, né? Enfim. Mas o ponto é, né? Ele tinha uma vida acadêmica, fez graduação, fez mestrado, doutorado, dava aula numa universidade no Paraná. Ele publicou um texto em 2004 exaltando os resultados da Operação Mãos Limpas na Itália. Né? Que ela foi uma operação que gerou... E é interessante que o texto é não só pré-Lava Jato, como é pré-mensalão também, pré-ação penal 170, né? E aí ele exalta a relação entre a opinião pública e o judiciário atuando contra a política profissional nesse texto. Ele disse que só foi possível, não é, a Operação Mãos Limpas alcançar aqueles resultados de combate à corrupção na medida em que o Poder Judiciário, as decisões do Poder Judiciário foram respaldadas pela opinião pública. Né?
Isso é perigosíssimo, né? Porque se eles resolvem, né? Esse é o ponto antidemocrático da questão, né? Porque se eles resolvem que... Quer dizer, qual a opinião pública que eles estão lidando, né? É o público leitor do jornal Folha de São Paulo? É o público leitor do jornal Globo, né? Do Estadão, que se manifesta nos comentários, nas cartas dos leitores, e todo o restante do público, né? Que se manifesta eleitoralmente, mas não está contemplado por aquela voz, né? Quer dizer, com isso, né, em 2004, né, a gente até brinca, é o primeiro texto lavajatista antes da Lava Jato, né, esse texto de 2004. Né? Ele promove um tipo de negação da história nesse texto, né, que é a negação de que a Operação Mãos Limpas não gerou só a implosão do sistema político italiano. Ela não gerou só a implosão do sistema político italiano. Ela gerou também a emergência do Silvio Berlusconi, né? Que era uma figura outsider daquele modelo, né? Ela era uma figura, o Berlusconi era uma figura muito mais outsider até do que o Bolsonaro, né? Comparando, e que efetivamente, né, lidou com esse vazio deixado pela Operação Mãos Limpas, né, de modo a avançar lá em programa antidemocrático, né, em vários sentidos. Então, quer dizer, o resultado da Operação Mãos Limpas, e, aliás, recentemente o Sérgio Moro deu, quando ele assumiu quer dizer, ele ainda não assumiu que vai ser candidato a presidente, ainda não fez isso, mas ele assumiu a filiação partidária, né, super recente agora, pelo Podemos, né? Ele volta a usar o exemplo da Operação Mãos Limpas, né? Quer dizer, é um ponto de referência para ele e é uma inspiração para os desdobramentos da Operação Lava Jato, né? Como se no Brasil se pudesse repetir aquele mesmo caminho. E uma figura como Bolsonaro não era visto como um desdobramento, né? Era um efeito não previsto, né? A gente implode o sistema político e a gente não sabe no que vai dar, né? No caso brasileiro, né, o Bolsonaro foi aquele que fez a passagem, né, da margem ao centro por meio dessa narrativa lavajatista. Né? A narrativa lavajatista, encampada pelos grandes meios de comunicação, permitiram a passagem de Bolsonaro como deputado de um nicho, né, de militares, policiais, né, ou nostálgicos da ditadura militar, né, e passou a ser a voz quer dizer, não era uma voz preferencial, eu diria, em 2018, né, mas era uma voz que, como Temer não foi em 2016, né, Temer não foi uma voz preferencial, né, mas era aquela que seria capaz de ganhar do PT, né, grosso modo. Então, em 2018, e aí com a emergência do lavajatismo como narrativa fundamental de explicação da crise, Bolsonaro sai da margem ao centro, né? E aí aquela figura que durante tantos anos no parlamento, né, criticou o sistema democrático representativo, né, ele se torna essa voz, né? Mas do ponto de vista do Sérgio Moro, né, se ele acompanhar, né, a história da crise brasileira recente, comparando com a história da Operação Mãos Limpas na Itália, né, isso não vai ser um grave problema, né? Porque para o combate à corrupção ou para a execução desse projeto revolucionário, né, de combate à corrupção, não tem limites, né? Não tem limite, né? Não tem um limite de futuro. O que pode acontecer, né? A emergência de Bolsonaro é uma consequência, um efeito não previsto. Né? Então, assim, Sérgio Moro, né, portanto, ele já tinha uma determinada reflexão desde antes da Operação Lava Jato, isso ficou claro não só no texto sobre a Operação Mãos Limpas, mas também a gente investigou, tá, a tese de doutorado dele e outros artigos do Sérgio Moro como acadêmico, né? E ele mostrava um entusiasmo muito grande pelo que os juristas, não é, pelos pesquisadores, ciência política, têm chamado muito de ativismo judicial. Aí tem um texto muito bacana do Leonardo Avritzer, que é professor da Federal de Minas Gerais, em que ele tem essa relação aí entre ativismo judicial e antipolítica, e negação da política. Né? A gente referenciou e eu acho que vale a pena tratar, né? Que é
Quer dizer, o ativismo judicial ele vai sempre considerar que a função do juiz, não é, ou do procurador do Ministério Público, ou do policial federal, está sempre para além da sua própria função. Né? Ele tem uma função redentora. Né? Mal comparando, já que a gente falou do tenentismo, pensei nisso, né? Os tenentes e os militares de 64 também imaginavam isso quando eles traziam aí a ideia de soldado cidadão. O papel do militar, ele não é só servir e proteger os interesses nacionais de possíveis invasões externas, né? É também de sanar os problemas republicanos, é também de interferir na política, né? Então, o ativismo judicial ele está nessa chave, né, de ir além das atribuições que possam ser circunscritas, né, aquele expediente ali de investigação. Né? Então, era necessário que ele ativasse a opinião pública, né, e que ele se tornasse, sim, que ele se deixasse levar como, sim, um representante daquela corrente. Porque o que acontece no caso do Sérgio Moro, né, quer dizer, ele vê a sua imagem sendo divulgada pelos grandes meios, ele é solicitado para dar entrevistas, ele começa a publicar artigos de opinião em jornais, né, a gente até cita alguns deles, né, e ele considera que essa entrada midiática é uma forma, né, dele fortalecer esse ativismo judicial que já estava presente nos artigos, né, e na tese de doutorado dele, como algo que era possível, mesmo, né? E que ele pudesse se transformar numa figura de síntese da Operação Lava Jato, né? Ou dessa narrativa lavajatista. Então, quer dizer, e isso traria um ponto que eu coloco lá no texto, né, que a gente coloca, que é o problema que envolve a relação com a soberania popular, né? Porque a soberania ela se manifesta por meio do voto e ela se manifesta por meio da representação parlamentar, né? E tem um determinado momento que a operação, que o lavajatismo de modo geral, né, eles não se voltavam a uma base propriamente, ou à cidade de Fortaleza, ou à cidade do Rio de Janeiro, né, ou ao segmento dos evangélicos, se a gente quiser usar um exemplo, né? Mas ele passa a atuar, né, para responder às demandas dessa grande imprensa. Né? E aí, de um ponto de vista negacionista, né, imaginar, né, o negacionismo como um projeto político, né, eles abandonam qualquer tipo de referencialidade que possa escapar a essa narrativa universal. É como se eles... quer dizer, numa investigação, não só uma investigação jurídica, mas uma investigação histórica, por exemplo, natureza historiográfica, né? A gente pode não confirmar a hipótese inicial na investigação, né? No meio da pesquisa. É claro que a gravidade disso é muito menor do que mandar alguém para a prisão, por exemplo. Mas naquele caso era fundamental que os acontecimentos respondessem à hipótese inicial, muito mais do que eles pudessem produzir algum tipo de desvio. Né? Então, o Sérgio Moro ocupa esse lugar, ocupa o tribunal moral da opinião pública, não é isso que a gente pode chamar de um tribunal moral, porque ele tem pretensões universais, né? E se apresenta como um partido político. Engraçado, não surgiu isso no nosso texto, né? Mas eu estou me permitindo esse risco, né? Um partido político nos mesmos termos ali dos tenentes. Tem no texto do Christian Lynch essa aproximação com os tenentes, né? Os tenentes e bacharéis, né? Que é o tenentismo, ele se mostra como uma força política na década de 20 sem se organizar num partido político. É um pouco isso que está em jogo aqui também no lavajatismo. Porque ele é capaz, né? Tem digamos assim, tem as manifestações do Fora Dilma em 2015 e 2016, as manifestações pelo impeachment da Dilma, que o Sérgio Moro lança uma nota, né, agradecendo as pessoas por estarem nas ruas. Uma nota que é lida no Jornal Nacional. Né? Então, quer dizer, uma apropriação daquela agenda sem a menor preocupação que ele estivesse atuando como juiz para derrubar uma presidente da República.
né? Que é, enfim, contado, se fosse fora do nosso contexto, né? É algo que é bastante problemático, né? Um juiz derrubar uma presidente da República, né? Mas, enfim, então, gente, quer dizer, é um pouco em torno desse movimento do lavajatismo como narrativa de explicação nacional, que parte de uma operação jurídica, mas vai para além dela, não é? Que se constitui como uma força política decisiva para a crise, para essa crise democrática contemporânea, né? Brasileira, a crise brasileira, né? Eu até participei de alguns congressos esse ano, né? Que eu fiquei pensando se o lavajatismo é algo que distingue a experiência brasileira de crise, né? Em comparação com outros casos, né? Por exemplo, a emergência do Donald Trump não contou com esse clima, com essa ativação do judiciário como força política tão grande com Donald Trump, né? Ela acabou servindo para a emergência de Bolsonaro, né? E aí a gente, quer dizer, abre um parêntese, né? Isso tem no texto, né? A emergência do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, que aí ele parte de um outro conjunto de referências em relação ao que eu estava falando ainda agora, né? Uma cultura política de uma outra natureza, né? Há quem situe nos anos 30, né? Com Plínio Salgado, com os movimentos integralistas. Mas o bolsonarismo ele é mais... enfim, tem uma corrente que define a emergência do bolsonarismo mesmo pela lei de segurança nacional, pela doutrina de segurança nacional, por aquilo que está em jogo na utopia autoritária de 64. Né? Ali porque o que... Quer dizer, aí, desde a década de 50, mas mais fortemente na década de 60, né, você transforma algumas aspirações, digamos assim, da UDN, não é? de representantes da elite econômica, não é? No movimento de caça aos comunistas de maneira mais intensa. Então, aí a gente leu o texto do João César de Castro Rocha para pensar a origem do bolsonarismo, né, como um movimento também para além da crise, né, para além desse momento do tempo presente. A gente volta para pensar o bolsonarismo e imaginar que ele está respondendo a circunstâncias dos anos 60, né? A gente poderia até voltar aos anos 50, quando a Escola Superior de Guerra brasileira ela passa a adotar um discurso mais claramente anticomunista, né? Ou até antes, né? Eu tenho um amigo que estava lendo a justificativa do Eurico Gaspar Dutra para suspender a legalidade do Partido Comunista Brasileiro em 1947, né? A dissociação do comunismo em relação à democracia, né? Mas que eu acho que a gente consegue encontrar ali, né, na Lei de Segurança Nacional, na Doutrina de Segurança Nacional, nos documentos que sustentaram o golpe de 64 e a ditadura de um modo geral, né, como pontos muito claros, né, desse bolsonarismo, né, que é imaginar, né, que possibilidade de um inimigo interno. Carlos Fico, né, a gente nem cita, mas acho que o Carlos Fico tem historiador trata da ditadura, não é? Ele coloca lá o conceito de utopia autoritária para explicar, né? Que eu acho que é bem interessante, né? Que ataque aos comunistas, possibilidade de um inimigo interno, o soldado cidadão que ele precisa, para além de defender o território, não é? De utilizar armas para uma possível guerra, mas ele também precisa defender os interesses republicanos, né? Materializados na verdade, pelo projeto positivista dos republicanos, né? O poder interventor dos militares, né? Ativar isso. Mas, para além disso, um propósito de moralização, né? Moralização dos costumes, né? Em 64 isso está muito em jogo, e hoje também, né? Com o bolsonarismo, né? Quer dizer, não se trata apenas de caça aos comunistas, né? O comunismo ele não é só um programa que pode tomar de você a sua propriedade privada, né? Ele pode acabar com a sua família, né? Ele pode acabar com o seu chão, né? Porque dentro de casa quem manda é você, né? Homem. Né?
E os comunistas eles podem subverter isso, né? Subverter essa ordem que é uma ordem natural. Então é um projeto de moralização muito, muito claro, né? Que não está tão claro, né, no caso da moralização nas leis, né? Quer dizer, a lei tem lá, né, a subversão. Mas se a gente lê, por exemplo, os motivos de censura política, fica muito claro, né? O quanto que tem uma ordem moral que é fundamental com um determinado ideal de família que se defende. Quer dizer, é uma utopia autoritária que não é só destrutiva de uma ordem democrática de 45, né, da democracia liberal, nem destrutiva de um projeto comunista, né? Mas ela é edificante no sentido de imaginar uma família que possa ser organizada em torno da figura masculina, né? Enfim, que se o mundo lá fora, na política, é de um jeito, dentro de casa quem manda é ele, né? Então, isso está presente, né, nos discursos do Bolsonaro, aliás, né, como parlamentar, e que eu acho que ganha muita força no seu programa eleitoral, né? Ele não diferencia muito, né, uma ordem pública e privada, né? O privado é muita resposta, quer dizer, o privado é dominado pelo homem, né? E que é presente, não é? Quer dizer, então eu dizia, né, o bolsonarismo, se a gente considerar essa hipótese do João César de Castro Rocha, né, uma cultura política que emerge com mais força nos anos 60 e que na redemocratização, mesmo com o projeto, não é, de anistia, da redemocratização, ancorado na lei de anistia de 79, né, mesmo com ele, ele acabou indo para uma margem do sistema, né? Mesmo sem comissão da verdade, mesmo sem punição, reconhecimento dos crimes e violações cometidos pelo Estado, até porque o programa bolsonarista ele não responde ao, quer dizer, o Jair Bolsonaro propriamente, né? Ele está numa corrente, sobretudo com o general Augusto Heleno, que era contrária à redemocratização, né? Que imaginava lá uma prorrogação mais indeterminada ainda da ditadura, né? Então ele foi vencido pelo projeto né, de abertura ampla, gradual e segura. Ele foi vencido por esse projeto, né? E aí, quer dizer, o que o bolsonarismo e o lavajatismo convergem, né? E aí partindo aí para algumas considerações finais, né? Quer dizer, enquanto o lavajatismo ele lida com os mecanismos tradicionais de comunicação política, isso que a gente chama de grande imprensa, que tem um centro difusor concreto, né? Que são essas empresas de comunicação, e que aí se desdobra nas redes sociais. Se desdobra não só, quer dizer, se desdobra no universo online, de um modo geral, né? Mas tem um centro, né? Enquanto que o bolsonarismo, além de ser essa cultura política, né, de guerra interna, de um inimigo interno, de ataque ao comunismo, de restituição de um mundo perdido, de um ponto de vista moral, né? No caso do bolsonarismo, ele já utiliza esses mecanismos não tradicionais de comunicação política, né? Ele atua muito mais no submundo, né? Que aparentemente não tem um centro difusor, né? A gente não consegue identificar claramente, inicialmente, de onde vem, né? Justamente porque é o meio, é a circulação que promove, né, essa ampliação da circulação de informações. No caso do Bolsonaro, uma aposta nas redes sociais, né? Mas mais do que nas redes sociais, enfim, nesses aplicativos de comunicação direta, né? O WhatsApp, e agora mais ainda o Telegram, né? O Bolsonaro tem investido mais, querido trazer a sua base mais para o Telegram ainda do que para o WhatsApp, porque são espaços onde não existe o menor controle sobre essas informações, né? E aí é diferente do lavajatismo, que conta com um modelo mais tradicional de disseminação das informações. Agora, das informações que se transformam em notícias, né? O bolsonarismo ele não precisa que se transforme em notícia. Ela é só corrente de informação. Por quê? Porque ele está atendendo esse ritmo alucinante do atualismo, né? É uma experiência, assim, uma coisa que você está sentindo hoje já não está sentindo daqui a 2 dias,
né? Por isso que ele precisa ativar o tempo inteiro essa opinião, né? Agora, o que eles têm em comum? Né? Eles têm em comum um sentimento, um discurso antipolítica, né? Um discurso de negação da política. Quer dizer, o discurso de negação da política por parte do lavajatismo ele não é um a priori, né? Mas, se os políticos profissionais, né, os deputados organizados, a presidência da República, eles se impuserem aquele projeto, né, eles não vão encontrar barreiras no modelo democrático representativo para impor o projeto revolucionário anticorrupção deles. Né? E do mesmo modo que o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo, de diversas formas, e aí o Jair Bolsonaro claramente, ele coloca que a democracia liberal representativa é um problema. Né? Ela dificulta. E aí não só no momento da campanha eleitoral, mas agora como governo. Né? Como governo, em vários momentos, a maior parte deles está dizendo, nossa, se eu não tivesse na democracia, seria muito melhor. Se não tivesse parlamento, se não tivesse governadores, né? Se não tivesse Supremo, se não tivesse freios e contrapesos, né? Se não tivesse freios e contrapesos, seria muito melhor. Ele é um presidente que lamenta o fato de estar na democracia, ainda que ele seja... ainda que essa democracia esteja em crise, né? E ainda que ele seja o chefe do Estado. Né? E na conclusão, né, para a gente fechar o texto, né, a gente pensa um pouco no confronto. Quer dizer, não chega a ser um confronto ainda. Né? No momento que o texto foi escrito, esse confronto não tinha se tornado franco, né, de lavajatismo com bolsonarismo. Né? Quer dizer, o lavajatismo ele permitiu a passagem da margem ao centro. Né? Ele permitiu a passagem do Bolsonaro sair dos 20% para os 55%. Né? Ele permitiu o voto pragmático no Bolsonaro. De imaginar assim, não é a minha primeira opção, mas é melhor do que o PT, então eu vou votar no Bolsonaro. Como o Temer também não era a primeira opção. Né? Talvez em 2018 a primeira opção fosse o Moro. Né? Se o Moro fosse candidato em 2018, uma questão de timing, talvez ele tivesse até mais chance que em 2022, né? Pós-pandemia, né? Pós essa experiência radical da pandemia. Né? Mas, enfim... Por outro lado, quer dizer, a gente pensa, para fechar o argumento do texto, né, no legado do lavajatismo. Né? Quer dizer, o legado do lavajatismo, por um lado, a gente coloca lá naquela conclusão, né, de que eles imaginavam a divulgação imediata, essa ativação contínua, né, da opinião pública significava uma ideia de transparência atualista, né, de disparar ali em momento real, né, a gravação da voz da presidente Dilma, né, enfim, em março de 2016, né, mas operava por um submundo que só pôde ser conhecido com a Vaza Jato, né? Então, a Vaza Jato mostrou que estava em segredo, né? Naquele ambiente que exaltava a ideia de transparência. Por um lado, né? E por outro, a necessidade do governo Bolsonaro de acabar com a Lava Jato, de dizer que a Lava Jato é uma página virada. Né? De diversas formas. O Bolsonaro já declarou isso, que a Lava Jato é uma página virada, porque o governo dele não tem corrupção, então não precisa mais de Lava Jato. Mas mais do que isso, é a figura do atual Procurador-Geral da República, né? Augusto Aras, que é alguém que é anti-Lava Jato, claramente, né? Mas que não seria difícil, né? E nesse sentido a gente conclui pensando muito com o Leonardo Avritzer, né? Quer dizer, o fato deles terem tomado, né, a agenda de uma operação jurídica, né, para uma narrativa que se personificou em algumas figuras, sobretudo com Sérgio Moro, né, faz com que, quer dizer, só o desgaste da imagem do Sérgio Moro, quando ele aceita entrar na presidência né, como ministro, né, depois vem uns escândalos que envolvem a Operação Vaza Jato, né, como ele personifica as ações de combate à corrupção em torno dele, né, esse desgaste da pessoa do Sérgio Moro acaba desgastando,
não é aquilo que a Operação Lava Jato possa ter produzido de positivo, não é? De ter desbaratado o esquema de corrupção, né, no interior da Petrobras, né? Mas, quer dizer, ela acaba fazendo com que uma liderança como o Bolsonaro, um presidente, tenha falado assim, não tem mais motivo para ter a Lava Jato página virada, porque no meu governo não vai ter motivo para isso, né? Mas o desgaste em torno da pessoa do Sérgio Moro, né, na sua movimentação, aí desde que aceita, né, ser ministro, depois vem um escândalo da Vaza Jato e agora, não é, entrando aí como possível candidato à presidência da República e assumindo um tipo de... Quer dizer, não só isso, né, mas desde antes, né, a suspensão, o Sérgio Moro agora é visto como, a gente botou até uma nota, né, como juiz parcial por parte do Supremo Tribunal Federal, que tem as suas medidas ligadas à Operação Lava Jato anuladas pelo Supremo, né, que é de uma natureza diferente do motivo pelo qual o Lula foi solto, né, o motivo da liberdade imediata do Lula foi porque o Supremo suspendeu aquela prerrogativa do julgamento de segunda instância, né? E agora o motivo é outro, né? É que as decisões tomadas pelo Moro teriam sido, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, enviesadas, né? Parciais, né? E aí a tendência é que o caso do triplex do Guarujá já foi suspenso aí há umas 2 semanas, a tendência é que um por um seja também, né? Então, assim, foi no segredo da Vaza Jato que a gente conseguiu, mas a gente não analisou, né? A gente até pensou nisso, mas entrando numa outra seara, né? A gente leu mesmo, né, os textos públicos do Sérgio Moro, porque, quer dizer, as teses, os artigos de opinião, os discursos, a entrevista que ele deu no programa Roda Viva, é isso que serviu para a gente também aí para pensar, né? E imaginar, quer dizer, não só a abertura antidemocrática que o lavajatismo possibilitou, mas a abertura negacionista, né? Porque, quer dizer, esse tipo de ativação da opinião pública, não é, de submeter decisões judiciais a essa ativação, ela pode corresponder sim à negação do referente, né, de algum tipo de experiência investigativa, né? Porque o que importa, né, isso está muito presente, né, não diretamente na voz do Sérgio Moro, mas em muitos que defendiam a Operação Lava Jato, né? Quer dizer, o que importa é pegar o Lula, né? Então a gente abre mão dos acontecimentos em nome desse objetivo, o que de um ponto de vista jurídico é muito ruim, né? Tanto é que a gente estudou muito ponto de vista, né, de alguns garantistas no âmbito jurídico, né, que não se colocava como alguém, né, defensor do Lula, mas alguém que queria defender essa condição despolitizada, digamos assim, do judiciário, né, porque ela realmente torna a situação muito problemática, né, quando o judiciário assume essa condição. Tá, gente? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, queria ouvir agora, falei até demais, né, mais do que eu gostaria. João, obrigado. Pô, Daniel, eu que agradeço, muitíssimo obrigado aí por essa verdadeira aula que tu nos deu hoje aí, né, de história do tempo presente e de essa, enfim, magnífica interpretação que vocês fizeram dessas relações entre Lava Jato, entre uma negação da realidade, ao mesmo tempo manipulações, né, vinculadas ao bolsonarismo, redes sociais e tantas outras coisas que a gente vai agora debater na sequência. Então, eu queria deixar aqui, né, enquanto a gente está gravando, deixar registrado, então, portanto, o meu agradecimento de todos e todas aí pela tua participação, né, e agradecer ao Matheus pela escrita desse texto, tá, ok? Então, eu vou interromper a gravação e a gente continua aqui para bater um papo, tá?